Fala pessoal, nós estamos de novo aqui no Laboratório de Física Moderna da UTFPR. Na verdade a gente está gravando esse vídeo logo que a gente terminou o vídeo do Millikan ali, então a gente vai fazer uma segunda experiência, né? Qual que é essa experiência agora? Bem, essa é a experiência da difração de elétrons, né? Que é uma das experiências mais importantes da física moderna, né? Da mecânica quântica. E é uma experiência bem complexa mesmo, a gente estava tentando aqui encontrar uma maneira bacana, Sim, didática, uma né? maneira mais didática de passar essa experiência, não só o fenômeno, mas também tentar explicar o que está acontecendo. E eu espero que todo mundo consiga entender, pelo menos um pouquinho, né, do que a gente está querendo passar. E a gente também quer agradecer novamente o professor Lenz, estava até agora há pouco aqui com a gente, tentando montar uma estratégia bacana, e o professor Andi também. Então, acho que a gente pode começar, né? Exatamente, claro. Beleza, vamos lá. Bom, como a gente comentou, esse experimento é muito complexo, e antes de você mostrar pra gente como é que ele funciona, eu quero te pedir para você fazer algumas considerações iniciais sobre o que a gente precisa saber mesmo, algumas coisinhas, para entender melhor o fenômeno. Tá. Então, veja só. A primeira coisa que nós temos que entender é que a radiação, né, eletromagnética apresenta propriedades ondulatórias, né? Ou seja, as ondas eletromagnéticas, como a luz, né, os raios X, o infravermelho, né, o ultravioleta, são ondas eletromagnéticas que sofrem dois fenômenos, interferência e difração, né? Para você saber se o fenômeno é ou não ondulatório, você precisa fazer um experimento de interferência e difração. Ondas como o som, tá, que é uma onda mecânica, e a luz, que é uma onda eletromagnética, eles interferem e difratam, tá? O que é interferência e o que é difração? Interferência é quando você superpõe, né, você superpõe duas ou mais ondas em um determinado ponto do espaço. Essa interferência pode ser tanto construtiva como destrutiva, ou parcialmente, né, construtiva e destrutiva. Tudo depende da fase destas ondas, né? Já a difração é um pouquinho mais complicada, né, nós entendermos. A difração é a curvatura de uma onda, né? É quando uma onda encontra um obstáculo, né, ou uma abertura, e ela contorna esse obstáculo, ela se espalha, tá? Isso é difração. Por exemplo, o som, né, como ele tem comprimento de onda da ordem de alguns centímetros, alguns metros, você pode difratar o som por meio de aberturas, né, em portas e janelas, né, que também tem aberturas desta ordem, tá? Então, uma coisa importante que vocês têm que entender é que para acontecer difração é necessário que a largura da abertura seja da ordem do comprimento de onda da onda, ok? Bem, as experiências de interferência, né, da luz foram feitos pelo físico Thomas Young no século XIX, comprovaram o caráter ondulatório da luz, tá? Bom, no fim, é uma velha discussão que havia na física, né? Afinal, a luz ela é uma onda ou é uma partícula, né? Newton, por exemplo, imaginava, né, a luz como um conjunto de corpúsculo, né, de partículas que mais tarde depois foram chamados de fótons, né? E o caráter ondulatório da luz acabou prevalecendo depois com os trabalhos de Huygens, né, e Young depois, posteriormente. É importante destacar que ainda nessa época, né, do Newton, do Huygens, do Young, sabia-se que a luz, né, não se sabia que a luz era uma onda eletromagnética, né? Nós só viemos saber disso depois com os trabalhos de Maxwell, né, com o seu trabalho em teoria eletromagnética em 1873, tá? Bom, no entanto, no começo do século XX, né, havia na física algumas experiências, como o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, né, cujos resultados não eram explicados pela teoria eletromagnética clássica de Maxwell, que tratava a luz como uma onda, né? Por exemplo, o Einstein, para explicar os resultados do efeito fotoelétrico,
teve que considerar a luz como, né, um conjunto de partículas, de corpúsculos, denominados fótons, né, que foram chamados mais tarde de fótons. O que é o efeito fotoelétrico? Né? O efeito fotoelétrico é nada mais do que quando você incide luz no material, em algumas situações você pode arrancar elétrons, né, ejetar elétrons. Tá? Isso é o efeito fotoelétrico. Depois havia uma outra experiência que era o efeito Compton, né, o espalhamento Compton. Quando você incide radiação altamente energética em elétrons, né, raios X, por exemplo, para você explicar os resultados do experimento Compton, nós devemos tratar, né, a luz como um conjunto de partículas, fótons, né, e interpretar o efeito Compton como uma colisão entre um fóton e um elétron. Né? Ou seja, todos esses resultados só eram explicados com o modelo corpuscular para a radiação. Né? Então tá, resumindo a ópera, quer dizer que a luz antes era considerada uma onda e a partir do efeito fotoelétrico e do espalhamento de Compton, isso, ela passou-se a admitir que ela teria algumas propriedades de partícula. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. E o que isso tem a ver com o experimento? Bem, em 1924, o físico francês Louis de Broglie, né, ele cogitou a possibilidade inversa. Ele pensou assim, bom, se em algumas situações as ondas se comportam como partículas, né, por que as partículas não podem se comportar como ondas? Né? E aí esse foi o tema da tese de doutoramento dele. Né? E é uma história interessante que quando ele foi apresentar esse tema na banca, né, a banca achou essa ideia meio maluca. Né? E ele foi reprovado. Né? Mas daí o Einstein, né, quando viu o tema dele, né, olha, isso aqui é muito importante, né? Nós temos que investir nessa ideia. Daí a banca voltou atrás e acabou passando ele. Né? Bom, mas daí em 1927, os físicos americanos, Davidson e Germer, né, eles realizaram um experimento muito importante para a física quântica, né, que foi o experimento de difração com elétrons. Né? O que eles fizeram? Eles pegaram um cristal de níquel e incidiram um feixe de elétrons nesse cristal de níquel. Né? E observaram o padrão de difração que aparecia aí. Né? E eles compararam esse padrão de difração com os padrões de difração de raio-x. Né? E eles notaram que o padrão de difração de elétrons eram idênticos aos padrões de difração de raio-x. Né? Então, e depois o Thomson, né, no ano seguinte, o Thomson, o filho do J.J. Thomson, aquele que descobriu o elétron, né, o filho dele, fez também, repetiu esse experimento, né, de difração com elétrons e obteve os mesmos resultados. Né? E só para a gente se situar na história, né, desde 1912, né, com os trabalhos de Max von Laue, né, já havia difração com raio-x. Né? O von Laue ele sugeriu que nós pudéssemos estudar a estrutura cristalina dos materiais usando difração de raio-x. Por quê? Porque, como eu já havia dito no começo do vídeo, né, para ocorrer difração é necessário que o comprimento de onda da onda seja da ordem da largura, né, da abertura ou do obstáculo. Então, como num material cristalino, a distância entre os átomos é da ordem de angstrom, né? Um angstrom é 10 a menos 10 metros, tá? E o comprimento de onda do raio-x também está na ordem de angstrom, né? 10 a menos 10 metros. Então, o von Laue cogitou, né, que seria possível difratar os raios-x, né, por meio desses arranjos atômicos nos cristais. E isso não demorou para ser feito. Em 1913, os Bragues, né, pai e filho, realizaram então a difração com raio-x nos cristais, né, observado, e eles geraram aqueles padrões, né, de difração, aqueles padrões circulares. Né? Você tem anéis concêntricos, tá? Aqueles anéis são anéis de interferência construtiva, né, das ondas, tá? Só para vocês se situarem, a luz, né, que nós enxergamos, o espectro visível, ela tem comprimento de onda na faixa entre 4.000 e 7.000 angstrom, né? E o raio-x, comprimento de onda muito menor, da ordem de angstrom, né?
E daí o Davidson Germer e depois o Thomson, então, realizando esses trabalhos com a difração de elétrons, né, pôde notar que o elétron também se difrata, né? Ou seja, comprovando a hipótese do de Broglie de que o elétron, né, como qualquer outra partícula, depois isso foi feito com outras partículas, tá? Percebeu-se que essas partículas se comportam como ondas, pelo menos exibem os efeitos que as ondas apresentam, ou seja, interferência e difração, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje, comprovar que o elétron também se comporta como uma onda, mostrando que ele difrata? Que ele difrata, exatamente. Nós vamos observar aqui a difração, né, de um feixe de elétrons. Tá? Então vamos lá então. Bem, agora eu vou mostrar para vocês as partes do equipamento que nós vamos usar para difratar os elétrons. Então aqui nós temos uma fonte de tensão, tá? Que vai até 10 kV, 10.000 volts, tá? É uma fonte de alta tensão. Esse aqui é um resistor, tá? De 10 megaohm, por questões aqui de limitação da corrente elétrica, tá? Esse aqui é um bulbo, tá? É um tubo, né, onde nós vamos fazer a difração dos elétrons, tá? Esse aqui é o nosso anodo, tá? Todo tubo, vocês sabem, tem um anodo e tem um catodo, né? O catodo ele está aqui atrás, tá? Nós não estamos conseguindo visualizá-lo. E aqui também vocês não vão conseguir visualizar, mas aqui nós temos uma série de grades, tá? De grades que vão aplicar, né, diferentes tensões para acelerar os elétrons. Então, no catodo, é o catodo que vai emitir os elétrons, através do efeito termoiônico, né? Você aquece o filamento e esse filamento, né, libera os elétrons, tá? Esse anodo aqui, ele estabelece uma tensão, né, que vai acelerar os elétrons em direção ao anodo, tá? Esse anodo. Aqui também vocês não estão vendo, mas nós temos um cristal, um pequeno cristal de grafite, que é a nossa amostra, tá? É sobre ele que nós vamos incidir o feixe de elétrons. É o grafite aqui que vai difratar os elétrons, tá, ok? Essa outra fonte aqui, né, ela está regulando as tensões entre as grades, tá? Nesse botão aqui, esses dois botões aqui, eu estou regulando as tensões que vai aumentar ou diminuir a quantidade de elétrons, aumentando ou diminuindo a luminosidade dos anéis de difração que vão aparecer aqui nesta tela fluorescente. Bem, então como não deu para vocês verem, né, em detalhes, aqui nós temos o cátodo, tá, que é o terminal aqui positivo, de onde vai ser emitidos os elétrons, né? Ele se aquece e aí esses elétrons vão ser acelerados em direção ao anodo, né, que é esse terminal aqui, tá? Aqui dentro existe uma série de grades, né, que nós estamos controlando a tensão a partir desses dois botões aqui, tá? Então os elétrons são acelerados pelo anodo, né, e são acelerados também por esses botões aqui, né, por essas diferenças de potencial que nós estamos aplicando nessas grades, e esse feixe daí incide no cristalzinho de grafite que está nessa direção aqui, nesse ponto, que é onde vai ocorrer a difração dos elétrons. Bem, agora nós estamos vendo já o equipamento aqui em funcionamento, tá? Eu coloquei aqui uma tensão de 4,5 kV. Essa tensão está sendo aplicada neste anodo, que está acelerando então os elétrons em direção ao nosso alvo, né? A nossa amostra, que é o grafite, tá? Que é o material que vai fazer a difração dos elétrons. Então nós estamos observando aqui os anéis de difração, tá? Esse padrão de difração são anéis circulares, concêntricos, e é um padrão idêntico ao de raio-x, tá, ok? Bom, esses anéis mais claros aqui é onde está acontecendo a interferência construtiva, tá? Nós estamos observando apenas dois anéis, né, porque os outros têm um raio muito grande, né,
que já saem fora deste bulbo. Então, nós não estamos observando eles. E também porque eles perdem intensidade, né? Bom, então, aqui nós estamos evidenciando o comportamento ondulatório, né, dos elétrons, tá? Então, os elétrons, as partículas, estão aqui exibindo um comportamento ondulatório por causa da difração, né? Eles estão se difratando. Bem, existe uma relação entre o comprimento de onda do elétron, né, que é o comprimento de onda de de Broglie, e a tensão aplicada, né? Na fórmula que vocês estão vendo abaixo, nós temos uma expressão que relaciona isso, né? O comprimento de onda de de Broglie do elétron é igual a constante de Planck, H, tá? Dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a massa do elétron, vezes a carga do elétron, vezes o U. O U é a tensão que nós estamos aplicando, né? No caso aqui, 4,5 kV. Tá? Então, essa fórmula está demonstrando para a gente que quanto maior a tensão, né, menor é o comprimento de onda. São grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento um, eu diminuo o outro. Do lado, vocês estão observando a outra fórmula que relaciona o raio dos anéis, que nós estamos vendo aqui na tela, né, com o comprimento de onda do elétron. Né? O raio é igual a 2 vezes, esse R maiúsculo é o raio do bulbo, que é um dado que nós temos do equipamento, dividido pela distância D. Essa distância D é a distância entre os planos interatômicos do grafite, né, do material. Esse N que está aparecendo é a ordem, né? No caso aqui nós estamos observando apenas anéis de ordem 1, tá? Então esse N para a gente é igual a 1. E o lambda é o comprimento de onda de de Broglie. Então vocês estão notando que quanto maior o comprimento de onda do elétron, maior é o raio do anel, né? Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos fazer uma experiência demonstrativa aqui. Aumentando-se a tensão, né? O que nós estamos fazendo? Aumentando a tensão, nós estamos diminuindo o comprimento de onda de de Broglie, do elétron. Né? E se eu diminuo o comprimento de onda de de Broglie do elétron, eu também diminuo o raio dos anéis, né? Que nós estamos observando aqui. Então, diminuindo o comprimento de onda de de Broglie, diminui também o raio destes anéis, tá? Porque são grandezas diretamente proporcionais. E nós temos uma situação inversa, né? Se eu diminuo a tensão aplicada, eu diminuo o comprimento de onda de de Broglie, portanto, eu aumento, né, o diâmetro desses anéis, eu aumento o raio desses anéis, tá? Bom, os detalhes aqui sobre difração no grafite, nós não estamos entrando em detalhe, né? É um pouquinho complicado, mas tem aí várias fontes que vocês podem estudar, né, a difração em cristais. Nesse experimento aí, a gente fez a difração de elétrons. Sim. Existem experimentos semelhantes a esse, só que com outras partículas? Sim, você pode fazer difração, por exemplo, com prótons e com nêutrons, né? No entanto, e os efeitos vão ser os mesmos, né? Assim como o elétron. No entanto, o próton e o nêutron são muito mais massivos, né, que o elétron. Tá? Quer dizer, então, que o comprimento de onda de de Broglie deles é muito menor. Porque, como vocês viram, vocês lembram daquela expressão, né? Quanto maior a massa, menor é o comprimento de onda de de Broglie. Então, como o próton e o nêutron são cerca de 2.000 vezes mais massivos que o elétron, né? O comprimento de onda de de Broglie deles é cerca de 2.000 vezes menor, né? Para compensar isso, você pode, por exemplo, reduzir a tensão, né? Você pode reduzir a tensão em 2.000 vezes para ter o mesmo efeito, né? Só que, na prática, né, é muito mais fácil fazer difração com elétrons. Quais foram as consequências de se descobrir que o elétron também tem comportamento de onda, além de ser uma partícula? Primeiro que a hipótese de de Broglie ela foi comprovada, né? Ela foi comprovada através dos resultados dos experimentos de Davidson e Germer,
né, 1927, e depois os experimentos de Thomson também. Aí depois, o Schrödinger, né, um físico austríaco, ele quis encontrar uma equação matemática para essas ondas de matéria. Né, e ele conseguiu, ficou conhecido como a equação de Schrödinger, né, que é a equação básica lá da mecânica quântica. E depois, esses experimentos, né, que mostraram que partículas se comportam como ondas, abriu uma imensa possibilidade de estudos, né, na compreensão do mundo quântico. Né? Então, não é à toa que esse experimento é um dos mais importantes da mecânica quântica. Além dessa importância científica que você falou, existe algum tipo de tecnologia que só pode ser concebida a partir do momento que se descobriu que o elétron também tinha comportamento de onda? Tá. A difração de elétrons, né, assim como a difração de raio-x, ela tem uma grande importância na cristalografia, na identificação das estruturas cristalinas, né, dos materiais. Tá? Determinação de parâmetros de rede, né, determinação de distâncias entre os átomos, entre os planos atômicos, e também na identificação de substâncias desconhecidas. Né? Ou seja, você pode fazer difração com elétrons para determinar a composição química, por exemplo, de uma substância. Né? Então, a partir da difração de elétrons e de raio-x, né, a cristalografia ela pôde se desenvolver bastante. Né? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, esses dois experimentos. Né? O primeiro foi do Millikan, que está no vídeo passado, para quem não assistiu, então, quiser conferir. E esse da difração de elétrons. Né? Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Eu gostaria de agradecer novamente, mais essa oportunidade de estar aqui explicando para vocês mais uma experiência rica, né, da física. Uma experiência clássica. Né? Clássica, né? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês cliquem em gostei ou favoritem o vídeo, para a gente saber se vocês estão gostando mesmo do Ciência Curiosa estar trazendo experimentos mais elaborados, né, saindo um pouco daquela questão dos experimentos de casa. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!